Eu convido este respeitado profissional, que é hoje uma referência quando o assunto é política. Ele é um historiador brasileiro, e você que me conhece sabe que tem paixão por história. Mas ele também é mestre em sociologia pela Universidade de São Paulo, pela USP. É doutor em história social pela mesma. Autor de livros, escritor, comentarista do Jovem Pan, da TV Cultura, da TVeja, do Globo. Eu estou recebendo o professor Marco Antônio Villa. Como vai, querido? Tudo bem? Tudo ótimo, agradeço. Você sabe que isso aqui esse convite está rolando há tempo, né? É verdade. Até na hora do lançamento do teu livro, então vamos juntar uma coisa com a outra. Tá? Seja à vontade, Villa. Obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço o convite. Olha, é um prazer muito grande ter você conosco aqui no nosso programa. Muito obrigado. Eu sei que você tem vários livros escritos, normalmente sobre teoria política ou sobre política mesmo. Sim. Tá. Sim. O último deles, lançado há um mês, eu não sei se a capa está pronta aí, mas é o Collor Presidente. Esse aí. Isso. Que a gente pode dizer que é o primeiro, sei lá, o primeiro governo após a redemocratização do nosso país. Sim. Estava fadado ao insucesso? Está escrito aí? Não, ele foi o primeiro presidente eleito diretamente depois de 29 anos. Exatamente. Vamos lembrar que a última eleição foi em 1960, né? Com Jânio Quadros e tal. Numa eleição que teve o maior número de candidatos, em 89, teve 22 candidatos. Todo mundo, até o Silvio Santos foi candidato durante 10 dias, né? Foi mesmo. E aconteceu de tudo. E ele acabou indo, a primeira eleição com 2 turnos, por causa da Constituição de 1988, que assim diz, no caso não tem maioria absoluta, e ele acabou sendo eleito por 35 milhões de votos, assume o governo num momento complicadérrimo, com inflação de 4 dígitos anual. Só no mês de março que ele assumiu foi de 84%. Imagina, uma loucura, né? Meu Deus. Ao mês, que os mais jovens imaginam que essa relativa estabilização de preços que nós vivemos, agora nem tanto, que houve é algo que sempre esteve na história do Brasil, não, né? Nós chegamos a ter inflação no mês de 84%. Então, a questão que se coloca é que ele tenta enfrentar isso com um plano heterodoxo, chamado Plano Collor. Aí se congela as contas correntes, poupança, a confusão dos diabos. E no fim percorre o governo, e em 92, com uma crise da esfera familiar, uma divergência com um dos irmãos, numa entrevista a uma revista semanal que é a Veja, acaba gerando uma CPI, de uma CPI todo mundo sabe como começa e ninguém sabe como termina. Verdade. E acabou com solicitação no pedido de impeachment. O impeachment, a autorização é aprovada pela Câmara em setembro, no dia 29, e o Senado no dia 29, 3 meses depois, 29 de dezembro, ele acaba renunciando durante a sessão do julgamento, mas ele é inabilitado por exercício de funções públicas por 8 anos, tal. E o livro conta fundamentalmente a história do governo, tal, porque a gente muitas vezes fala do Collor só questão do impeachment ou da eleição de 89. Exato. Eu queria falar do governo de questões assim ousadas, como, por exemplo, a abertura do país. O Brasil era um país fechado, né? Exatamente. Imagina o que era cozinhar no Brasil, já que você não tinha tudo importado, era uma loucura, o custo caríssimo, não se achava nada, porque hoje qualquer um vai em supermercado e encontra... Não, seguramente, esse eu acho que foi... Esse é um aspecto. Então, a ideia foi... Isso é uma coisa que eu falo, é o seguinte, é como se fosse um arqueólogo, quando vai fazendo um corte estratigráfico, sim. Ele não precisa tomar cuidado de uma camada histórica não se misturar com a outra. E no governo Collor era o seguinte, a gente lembra de Paulo César Farias, corrupção. Mas além dessa camada, tem abertura, uma nova política industrial, né? Tem leis que são importantes no campo, até por incrível que pareça, da administração pública. Então, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente daquele período, o Estatuto do Consumidor, idem. Isso, uma série de outras questões que são relevantes no período. E a ideia do livro de história política é fazer esse apanhado. Eu evito a crônica, a fofoca, tal, que isso é de outra esfera, não da história política. Então, a ideia do livro é dar uma visão de totalidade e mostrar a complexidade do período e do personagem. Daí que eu entrevistei quase todos os ministros, quase todos os secretários, os personagens da época, políticos, e conversei longamente com ele também. Vou ler esse livro hoje, vou começar a ler hoje. Valeu. Já está aí? Bom, a gente vive hoje um período político de extrema delicadeza, para dizer o mínimo, né? Em que o povo brasileiro, também para dizer o mínimo, segue muito revoltado. Sim. Essa operação Lava Jato, que tem tido um papel fundamental para que a nossa ínfima parcela de esperança possa continuar acesa. Não sei se você acredita nisso. Acredito. É por aí mesmo? É por aí. Eu acho que a Lava Jato, já são 2 anos, né, com quase 100 condenações, ela é um divisor de águas na história brasileira, sem exagero. E a figura do Sérgio Moro, mas não só, porque é bom lembrar que você tem os procuradores, a Polícia Federal,
É um trabalho conjunto, né? Ela tem um papel de recuperar a República Brasileira, destruída, especialmente nos últimos 13 anos e 5 meses, um papel histórico fundamental. E tem enfrentado isso com todas as dificuldades e tal. Tem trabalhado rapidamente, quase todas as condenações do Sérgio Moro não foram, na segunda instância em Porto Alegre, de alguma forma refeitas, questionadas, né? Isso foi extremamente importante. E abriu, devassou o que é o Brasil, né? E é importante a gente saber, né? Eu fico horrorizado todo dia quando eu comento lá no Jornal da Manhã, especialmente da Jovem Pan, com as notícias e tal, porque eu já vi muita corrupção ao longo da história. Mas não tem nada com a mais absoluta certeza da magnitude do Petrolão, e não só no Brasil, no mundo ocidental, e não só no mundo ocidental. Eu até brinco, desde o Hammurabi no século XVIII a.C. até hoje, ninguém teve um assalto de forma tão organizada, porque não é um assalto igual antigamente, os mais velhos vão se lembrar, os de Adhemar de Barros em São Paulo, foi prefeito, governador, 2 vezes eleito, 1 vez como interventor. As pessoas falavam, Adhemar tem a caixinha do Adhemar, etc. Tal. Aquilo lá é um tipo de assalto à coisa pública em pequeníssima escala de um indivíduo, né? Agora não, é uma estrutura partidária de milhares de pessoas que tomaram a estrutura de Estado, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa, BNDES, todos os ministérios, fundos de pensão, agências de regulação, e usaram isso para o enriquecimento privado e para financiamento eleitoral, numa escala inegavelmente, por isso que eu digo, e o chefe da quadrilha, ele até não gosta de mim, me processa, mas não tem nenhum problema, ele vai terminar na cadeia em Curitiba, que é o Lula, criou uma estrutura de corrupção que não se aproxima. Então, portanto, comparar Collor com Lula é brincadeira. O Collor é caso de juizado de pequenas causas, as coisas que aconteceram com o maior saque da história, por o maior criminoso da história brasileira, inegavelmente, que é o Lula. Não há ninguém que tenha assaltado os cofres públicos da forma como ocorreu nos últimos 13 anos e 5 meses. Não há nenhum paralelo, né? Em alguns casos, por exemplo, o Sérgio Machado na Transpetro, só o Sérgio Machado roubou 1 bilhão. 1 bilhão! E eles falam de 1 bilhão como se fosse R$1.000. Sérgio Machado passa. Então você fala, uma subsidiária da Petrobras, no caso é a Transpetro, aí você vai pegando a BR Distribuidora, depois pega a Petrobras, um gerente lá, o Pedro Barusco, tinha quantos milhões de dólares? Quase 100. Daí que a pessoa começou até a virar unidade monetária. Se é 200 milhões, era 2 baruscos. Quer dizer, é um negócio assim inacreditável. A gente fala assim, agora, por isso que o Sérgio Moro é um homem, eu até brinco que não sei, cerca de quase 6 mil municípios brasileiros, no futuro vai ter um busto em cada praça, porque ele é a grande figura do século XXI brasileiro. Agora, o povo brasileiro está clamando por justiça, nós sabemos disso, vimos todos os movimentos, etc. Agora, o procurador-geral, Janot, ele defendeu que a denúncia do Lula volte para Curitiba, seja enviado para Sérgio Moro. Tudo bem. Claro. O Teori Zavascki, lá no Supremo, já enviou as investigações do Lula para o Moro. Primeira instância. Tá. A minha pergunta, eu não sei, está sendo processado pelo ex-presidente, tudo, você acabou de contar. Mas por que essa blindagem? Ele durante o período, a Dilma tentou dar um golpe de Estado, que era nomeá-lo chefe da Casa Civil, que era um escândalo, né? E lembra-se do episódio do telefonema, e que ela mandou uma carta através, ela nem consegue falar Messias, né? Ela não consegue articular 2 frases, ela falava o Bessias com B, tá levando para você aí para você usar em caso de necessidade. Isso é coisa de criminoso, de assaltante e tal, isso não é coisa do Palácio do Planalto, isso é uma sociedade de criminosos. E aí Mas invalidaram essa. Invalidaram. E o documento, Rony, sequer tinha o timbre da República. Era um negócio absurdo, era um papel sulfite A4 aí, que foi dado, ela assinou tal. Um negócio absurdo. O que aconteceu foi que aí houve aquele escândalo, nós ouvimos os áudios, que não vão ser usados juridicamente, mas isso não importa, importa politicamente o caso. Ele, portanto, não assumiu, porque também o Gilmar Mendes deu uma liminar para o PPS, que tinha entrado com uma impugnação da posse do Lula na Casa Civil. Agora, esse problema não existe mais, ele vai para a primeira instância e vai ser preso, porque não é o caso agora, tem o triplex do Guarujá, tem o sítio e tem o filho, porque ele usou o filho, o Luiz Cláudio, para receber, a princípio sabíamos que era 2,4 milhões, agora não, sabe-se que é 10 milhões por receber propina. O Lula usou o filho para receber dinheiro de propina, é um pai que usa o filho para cometer crime, assim como o Eduardo Cunha usou a mulher, a Cláudia, né? Assim como o Sérgio Machado usou o filho que está em Londres, apelidado de Didi.
Expedito Machado Neto. Então perceba a concepção dessas pessoas. O lugar do Lula é na cadeia, não tenho qualquer dúvida. E ele sabe que vai ser condenado a regime fechado por falsidade ideológica, por corrupção. As palestras nunca existiram, Rony. Ele inventou palestras, né, das empreiteiras porque havia um kit Lula. Você ia na África... Mas há como provar isso? Não tem uma palestra. Cadê o vídeo? Cadê a palestra? Quem assistiu? Parece a palestra Conceição, ninguém sabe, ninguém viu, né? O estilo do Calbi Peixoto, vamos lembrar do grande Calbi Peixoto que nos deixou há pouco tempo e tal. É tudo farsa, era tudo mentira, né? Ele chegou a receber numa R$13.500 por minuto, porque eu peguei o valor, dividi por 28 minutos. Então, tudo aquilo era uma farsa, através do Instituto Lula, que emitia notas fiscais frias e falsas. Portanto, ele cometeu crime, não só ele, toda aquela organização criminosa. Veja que Zé Dirceu, que já foi condenado na ação penal 470 no Mensalão, está preso agora num dos processos em Curitiba, foi condenado a 20 anos. O João Vacari Neto, tesoureiro do partido, a 24. O Delúbio Soares, ex-tesoureiro, já tinha sido condenado no Mensalão. Quer dizer, é um partido que hoje certamente o local mais perigoso no Brasil é ser tesoureiro do PT, né? Você pode fazer qualquer coisa, saltar no Rio Tietê, atravessar o rio nadando, como o Mao Tse Tung atravessou o Rio Amarelo, sem problema. Agora, ser tesoureiro do PT é a coisa mais perigosa do mundo. É caminho direto para a cadeia. Pô, Delúbio e agora Vacari. Sabe, eu sou uma pessoa muito resistente à nossa história republicana. Sim. E sou apaixonado por história. Eu não tenho nenhuma simpatia por Deodoro. Acho que ele foi um traidor. E a instituição da República é pontilhada de barbaridades. Sim. Agora, qual é o maior problema da nossa República? Você falou Deodoro rapidamente, a mulher dele, a dona Mariana. Sim. Às 6 horas da manhã ele acordou, ele estava doente, a dona Mariana falou, Manuel, não saia, fica aqui. Ele saiu e deu na República. Se ele tivesse ficado em casa, nós não teríamos a República, e teríamos o terceiro reinado com a princesa Isabel, que era muito mais progressista do que o Deodoro da Fonseca. Sem dúvida alguma. Nem se compara, basta ver as cartas da Isabel e tal. E que sabia que dificilmente teria o terceiro reinado assinando a Lei Áurea. Ela sabia disso, porque quando o conselheiro Saraiva falou para o Pedro II, Pedro II perguntou para o conselheiro Saraiva, como vai ser o reinado da minha filha? O conselheiro Saraiva respondeu, não vai ser nesse mundo. Então, exato. E deixou claro o seguinte, assinou a Lei Áurea, tá fora. Claro. Né? Então, a República Brasileira carcomida, destruída, que os jovens republicanos se desiludiram rapidamente, tanto que no Esaú Jacó do Machado de Assis, sim, o menino que era republicano, vem a república, vira monarquista. O que era monarquista vira republicano. Exatamente. Porque o republicano se desiludiu com tudo aquilo. Falou, nós imaginávamos, como diz o Saldanha Marinho, essa não é a república dos meus sonhos. E acabou dando numa república, como diz o Euclides, numa das últimas cartas antes de morrer, Euclides da Cunha, que é a república hilariante, da bandalheira sistematizada. Isso ele disse em 1909, ele morre em agosto, no dia 15. Na verdade, se você for puxar a história do século XX republicano, é a história de uma república de bandalheira tal, que foi se aprofundando em alguns momentos. Não significa que todos os presidentes foram assim, vale lembrar. Sim, imagina. Nós tivemos presidentes sérios, Campos Salles, Prudente de Moraes, Rodrigues Alves e por aí tal, e outros presidentes. Isso para pegar no início da República. A figura do Juscelino Kubitschek é chave na história. O Brasil moderno deve muito a Juscelino Kubitschek, ao concluindo juscelinista. E então, agora, a questão que se coloca é que a República virou isso. Agora temos de refundá-la. A gente sempre tem o sonho de que em algum momento essa refundação ocorrerá. Eu espero que seja agora com a Operação Lava Jato, em 2018 com as eleições, e que a gente possa, aí precisa mudar a lei eleitoral, precisa mudar muita coisa tal, mas enfrentando a corrupção e esses grandes corruptos, você impede que lá embaixo o Rony, o pequeno corrupto, ao fazer uma... Sim! Ele pensa duas vezes, porque como você Confúcio pegou aqui. Fez. Claro. Decapitou logo os príncipes. Estão fazendo com ele lá em cima. Imagina eu aqui pequenininho. Aqui bem, então, quando você começa o exemplo daqui, aquele lá, né, vai pensar duas vezes. Então, acho que esse processo é que nós temos de começar. E a Lava Jato é fundamental. E a figura do Sérgio Moro é incrível. Insisto, é a grande figura do século XXI brasileiro. E imagina que o número de escritórios de advocacia, dúzias de escritórios, alguns com 50, 100 advogados, que ficam pegando os processos que estão com o Sérgio Moro, tentando achar alguma picuinha. E ninguém achou nada. Ele é absolutamente perfeito e segue estritamente o que está na lei. Aqui vamos buscar pelo em ovo, você não tem a dúvida. Eu abri o programa, Vila, falando
desse frio que nós estamos vivendo aqui, essa onda de frio. E nós recebemos com tristeza aqui na nossa redação a notícia da morte de mais um morador de rua. Sim. Já é o quinto. Muito bem. Como é que você avalia a atuação da Prefeitura na tentativa de solucionar esse problema que, na minha visão, é muito grave? Você tem toda a razão. Vidas humanas. Claro, não dá, né? Você vê, tudo, eu acho que eu tenho encontrado, você mesmo destacou, você tem a sociedade civil se organiza, tenta de alguma forma. A nossa sociedade civil, ela é desorganizada. É desorganizada. Nós somos um país invertebrado, para parodiar o Ortega y Gasset que falava da Espanha, mas nós somos mais um país invertebrado. Agora, a Prefeitura, com essas notícias trágicas, eu imaginei que o prefeito viria a público dizendo o seguinte: primeiro, se solidarizar com o que está ocorrendo; segundo, dizer o que está fazendo, criando os albergues e tal. Concretamente, o prefeito não fez nada. Ele não apareceu em nenhum lugar, não deu nenhuma entrevista. Cadê os albergues? Não é, nós somos a 7ª cidade mais populosa do mundo. Obrigado. Nós somos a 7ª cidade mais populosa do mundo, a cidade mais rica, que tem o maior orçamento das cidades do Brasil. Como é possível a pessoa morrer na rua de frio? Não dá. Não é possível. E pior que elas morrem, e há um sentimento meio de inevitabilidade. Dizem assim, tinha de morrer. Morreu? Não tem de morrer. Né? Então nós não temos uma política pública para enfrentar o grave problema que São Paulo tem de moradores de rua. Temos de enfrentar esse problema. E rapidamente. Né? E o prefeito se omite. E eu fico todo dia, eu sei que ele não gosta, até ele falsificou a agenda dele por minha causa. Eu li. E ele, inclusive, está sendo processado agora até pelo Ministério Público por falsificar um documento oficial. Ele fica... eu fico todo dia lendo a agenda dele, só para irritá-lo. E hoje, por exemplo, ele começou a trabalhar, Rony, às 10h30. Não é possível! Ele começou a trabalhar às 10h30 da manhã. Aí... ele só faz despachos, né? 2 despachos internos, almoçou durante 2h30, então era um banquete, era o Luís XIV, parece que ele está em Versalhes, 2h30, aí teve mais 2 despachos, última atividade, 5h30. Esse cara, eu falei, pô, mas aí quando eu chamei ele de Jaiminho, porque eu me lembro do carteiro do Chaves, que sempre estava com fadiga, né? O carteiro sempre estava com fadiga, né? Era um problema. E eu chamo ele de Jaiminho, e disse que ele criou um conceito sociológico, que é o jaiminizar. O que é jaiminizar? É uma mistura de desinteresse, preguiça, ócio e irresponsabilidade. Ele é irresponsável. Não é possível uma cidade como São Paulo morre 3, 4, 5, 6 pessoas nas ruas, e você lembrou bem que nós não chegamos no inverno. Imagina, né? Nós podemos chegar ainda a temperaturas piores. É verdade o negócio dos colchões que mandou tirar? Mandou tirar os colchões pela Guarda Civil Metropolitana. Para levar para os albergues. Os albergues. Cadê os albergues? Eu não entendo, porque antigamente nós tínhamos albergues. Cadê os albergues? Diz que... Mentira. A nossa repórter falou, mas diz que eles fazem 11 mil abordagens diárias. Duvido, para fazer 11 mil, papo furado, isso é mentira, né? E ele está preocupado com a bicicultura. Eu não sabia o que era bicicultura na minha ignorância. Aí eu fui perguntar, é a cultura das bicicletas. Eu não tenho nada a ver com a questão, nada contra as bicicletas. Isso é um neologismo, isso não existe no dicionário. Mas a questão fundamental da cidade não é essa. Então ele desvia do eixo fundamental, que não tem creche. Cadê as creches? Quantas mulheres não podem trabalhar porque não têm onde deixar seus filhos? São milhares na periferia de São Paulo. As escolas públicas que dão verdadeiros desastres, a saúde, a parte que é responsável do município, e por aí vai. A cidade abandonada, todo mundo dormindo, espalhado pela cidade. A Cracolândia, que é uma coisa horrorosa. Ele levou o Príncipe Harry conhecer a Cracolândia. Eu queria ver se ele fosse a Londres, se o Príncipe Harry levaria a Cracolândia de lá, né? Deu a Bolsa Crack. Resolveu algum problema a Bolsa Crack? Nada. Ao contrário, estimulou o tráfico de drogas na região. Ele é um desastre. Chamar ele de Jaiminho é ruim para o Jaiminho, do Chaves. Quero agradecer muito a presença do historiador brasileiro, mestre em Sociologia pela Universidade de São Paulo, doutor em História Social, Marco Antônio Villa. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Olha, mostra o livro de novo? Aí está, Cola Presidente. Vou começar a ler hoje esse livro. Começar a ler hoje. Porque muitas vezes a verdade, ela nunca aparece. Que tem uma versão de um lado, tem a versão do outro. Sim. E tem a verdade mesmo que ninguém fica sabendo. Sim. Quem sabe está nesse livro. Legal. Obrigado, querido. Obrigado.